Há um excesso, alguma coisa fora do lugar. E nós temos os mais monumentais, né, irresponsáveis gastos em antidepressivos no mundo. Essa violência é um excesso. Eu queria começar contando 4 casos. Primeira historinha. Ela se passa num colégio de hoje. É dia de prova, é final do ano, é novembro. É uma prova de física, de história, de geografia, o que vocês quiserem. O aluno se preparou para aquela prova. Ele chega, ele senta, ele pega um papel em branco, ele recebe as questões, a professora explica o que tem que explicar. Ele pega depois de uns 15 minutos, ele pega aquela folha em branco e devolve para a professora. A professora diz que não vai receber aquela folha. E ele diz, não, mas eu terminei minha prova. Diz, mas você não escreveu nada. Mas eu já fiz a minha prova. Mas você não escreveu nada, você não pensou nada, você não estudou? Eu falei, estudei. Se você me entrega a prova em branco, nós estamos no final do ano, você vai tirar 0. Eu sei, diz ele. Mas se você me entrega desse jeito, você vai ficar de exame. Eu sei. E você vai perder as férias e de repente você não passa de ano. Eu sei. E de repente você não vai entrar na faculdade. Eu sei. E de repente seus pais vão te pôr de castigo. Eu sei. E de repente eu acho que você não volta para esse colégio o ano que vem. Eu sei. E de repente a diretora, você conhece a diretora, ela vai te chamar, ela é terrível. Eu conheço, eu sei. E por mais argumentos que essa pobre professora, tão amiga nossa, possa inventar naquele momento, ela vai se desmilinguindo frente a um plácido eu sei daquele aluno, revelando talvez o que ela não queira saber, que ela vive em Marte ou em Vênus e ele vive na Terra. E que, embora pareça que eles estejam no mesmo lugar, no mesmo país, que falem a mesma língua, até na mesma sala, até no mesmo colégio, até sob as mesmas ordens da mesma diretora, eles são cidadãos de planetas diferentes. Esse aluno, ele não é um aluno rebelde. O aluno rebelde são aqueles que estão aqui, que têm acima de 40 anos de idade. Foram rebeldes. Vocês viram que vocês terminaram sendo, né? Mas enfim, acima dos 40 anos foram alunos rebeldes. Esse aluno, essa geração, que eu chamaria de geração mutante, ele tem no máximo hoje 30 anos. Eu dizia, rebeldes são aqueles que têm acima de 40 e que, por exemplo, em 68, em 73, iam para as ruas, faziam passeata, tinham bandeiras de lutas. Essa geração é diferente de uma geração que não é rebelde. Eu dizia desse aluno de hoje que ele não é rebelde. A gente chama esse fenômeno de fracasso escolar. O fracasso é escolar, não é do aluno, né? Fracasso escolar. Não é aluno rebelde, é fracasso escolar. Não há uma rebeldia contra aquela professora, contra aquela prova de física. Há um muxoxo.
Há um menosprezo no que tem essa palavra, todo o sabor de dar menos valor, menosprezar, né? Há uma indiferença, há uma coisa complicada de entender para esse menino que não entende nada do que sejam aqueles ideais de passar de ano, entrar na faculdade, ser doutor, né? Não faz sentido para ele. E faz todo sentido para a professora. E a professora tenta cuidar daquele aluno pelos mesmos critérios que ela foi educada e que são tão caros a ela, porque ela se orgulha muito de ter sido geração 68, geração 73, geração 75, por ter lutado, por ter tido bandeira de luto, por ter ido na Avenida Paulista, por ter ajudado os colegas no DOPS, etc. Nada disso mais existe e ela quer, porque quer passar isso para ele, e no entanto há algo que foge, que escapa a ela, a um excesso, alguma coisa fora do lugar, há uma pedra no meio do caminho, há alguma coisa que ela não consegue nomear, que ela tenta nomear por aquilo que foi chamado desde 1600 ou 1700 por uma determinada conduta que nós deveríamos ter, por uma determinada ética chamada ética do dever. E nós fomos, os acima de 40 anos aqui, criados na ética do dever. A gente teria que fazer aquilo que a razão nos levasse a fazer. Ética essa que surge num determinado momento que o homem não seguia mais através de uma ética divina, aonde as cartas foram embaralhadas. As cartas foram embaralhadas porque teve, entre outros, Copérnico para dizer que nós não estávamos no centro do universo, que a nossa Terra não era tão fenomenal, nós não éramos tão queridos da providência divina, uma vez que, se ele fosse providente, a Terra realmente seria o centro do universo, mas uma vez que nós vivemos num planetinha meio terceiro time, que além do mais ficava rodando em volta do Sol, nós não podíamos então ser realmente aqueles escolhidos pela providência. É nesse momento que surge alguém, como sempre surge para pôr um pouco ordem na bagunça do homem, surge alguém para poder organizar um homem perdido e começa a dizer, bom, então uma vez que eu não posso mais me orientar por esse Deus, por essa ética divina, eu talvez possa ter uma ética da razão. Nós estamos no início, nos anos 1620, por aí. Eu estou me referindo a René Descartes, né? Que nesse momento começa a pensar uma nova forma de orientar o homem através do discurso do método, através das suas meditações, tentando e dando base ao que logo depois viria a ser o iluminismo, Voltaire, Diderot, Rousseau, etc. E surge o iluminismo dizendo que, antes de mais nada, nós deveríamos seguir a razão. Antes de mais nada, a nossa conduta deveria ser razoável. E, portanto, era pensado que a razão e que a compreensão fossem capazes de captar todas as satisfações humanas, uma vez que elas estavam no alto da hierarquia da direção da vida de uma pessoa. Insisto, repito, era pensado pelos iluministas que a razão deveria ser capaz de captar todas as possibilidades da satisfação humana para melhor orientá-la satisfação. Essa professora é uma iluminista, ela não é tribalista, ela é uma iluminista, né? Ela se desespera de não encontrar uma razão comunicável àquele menino e que possa fazer com que ele tenha uma atitude razoável. Para ela, esse menino é um louco, né? Precisa de um psiquiatra, né? É um ser estranho ou um drogado, né? Ela vai falar com a mãe dele, só que a mãe dele acha a mesma coisa dele. Enfim,
Esse é um caso que eu diria, um caso dos nossos novos tempos do excesso, novos tempos da globalização. A segunda historinha é a seguinte: nós estamos vivendo uma epidemia da depressão. Está todo mundo deprimido, né? Tem uma musiquinha de rap que diz está todo mundo sei lá o quê, mas essa está todo mundo deprimido. Eu não sei o que acontece se eu tivesse a indelicadeza de esvaziar bolsos e bolsas presentes atrás dos antidepressivos, não sei qual seria a cota de antidepressivos dessa sala, né? Mas alguma coisa deve ser encontrado, porque as pessoas estão sendo convencidas por livrinhos que são distribuídos dentro dos consultórios médicos, estão sendo convencidos que se por acaso você dorme mal ou você dorme muito, se você perdeu uns 3 quilos nos últimos 3 meses, ou se você ganhou 3 quilos nos últimos 3 meses, se você não tem transado, ou se você está tendo uma vontade imensa de transar, né? Se você, quando sai para trabalhar, está um pouco cansado, chateado, né? Se você no fim de semana fica sem saber o que fazer, você é um caso grave. Gravíssimo. Mas seu problema tem solução, não é da sua responsabilidade. Você está com uma leve depressão, que é melhor você cuidar o mais rapidamente possível, porque você está tendo uma liberação não suficiente de serotonina entre os seus neurônios. É necessário nós fazemos um impedimento, né, da recaptura da serotonina, e assim você se sentirá melhor. E nós temos os mais monumentais, né, irresponsáveis gastos em antidepressivos no mundo, né? Irresponsável porque não trata, irresponsável porque diz para a pessoa que ela é irresponsável frente ao que ela quer, frente ao que ela deseja. Temos outro problema. Temos um problema muito sério, que é o aumento monumental das drogas. Se a imprensa contasse o que está acontecendo com as drogas, seria paralisante para as pessoas. O problema é imenso. Assustaria mais, talvez, que a epidemia de AIDS, que ao menos está um pouco mais controlada, e o Brasil tem os melhores índices, como nós sabemos, de tratamento. Mas é grave esse problema, e é uma batalha difícil para nós, uma vez que as armas que a gente tem para combatê-la estão capengas. Explicar, por exemplo, com a velha psicanálise, que uma pessoa drogada é porque tem fixação na fase oral, então quer preencher a sua boca, não dá, né? A quarta historinha é sobre a violência. Tem um tipo de violência que a gente conhece. Nós temos a violência da fome, nós temos a violência da revolta social, nós temos a violência da guerra, nós temos a violência da luta pela vida, nós temos a violência da sobrevivência, nós temos a violência do ciúme, nós temos a violência da inveja. Enfim, isso são alguns dos tipos de violência que nós fomos acostumados a reconhecer, né? Penalizados, mas a reconhecer. Nós estamos frente a um novo tipo de violência, uma violência que aturde as pessoas. Uma violência de uma menina com seu namorado e seu futuro cunhado que matam pai e mãe numa noite, e no dia seguinte dão um churrasco na casa do pai e da mãe assassinados. Essa violência é um excesso. Essa violência é um excesso da mesma forma que excesso é aquilo que o menino falava para a professora, da mesma forma que excesso é uma satisfação solta no ar, que as drogas, infelizmente, têm condições de captar, e por isso esse aumento das drogas.
Excesso, da mesma maneira que é um excesso que leva as pessoas, um excesso de identidade, um além da identidade que leva as pessoas a se sentirem deprimidas. Há um excesso de uma violência, de um comportamento violento, que infelizmente as respostas para esse comportamento, são do tipo daquela revista paulista, uma das 3 grandes revistas nacionais, que 2 semanas depois do assassinato da mãe de Suzane, faz uma capa, como eu comentei aqui, faz aquela capa aonde dizia que eles tinham chegado realmente à fonte da violência, porque a Suzane tinha uma mãe que trabalhava fora e o pai era alemão. Capa de umas 3 das maiores revistas nacionais que estudam a nossa época, né? Capa da revista. Esse tipo de exemplo me move na conversa desse café filosófico aqui com vocês, na reflexão que eu proponho a vocês hoje, né? Esse tipo de exemplo que eu diria que é tratar dos novos sintomas com as velhas soluções. De tratar dos novos sintomas com o discurso moralista do mundo industrial, como aquela professora pretende, dentro da ética do dever. Tratar desses novos sintomas através das bases biológicas, dizendo que a culpa de estar havendo depressão é uma desregulagem da serotonina, sem se perguntar nem um minuto, porque raios a serotonina resolveu dar o ar da sua graça nesse momento, uma vez que ela está no nosso cérebro desde que o homem é homem, né? O que fez que a serotonina resolvesse agora ficar pululando entre os neurônios de uma forma diferente do que antes fazia? Eu não falei isso, mas eu não posso deixar de falar, porque eu quero dizer, eu quero começar, quer dizer, essas historinhas são para que a gente divida um pouco uma preocupação. Houve uma proposta no Congresso Brasileiro de Psiquiatria para jogar, junto com o flúor na água de São Paulo, antidepressivos. Houve a proposta, né? Houve essa proposta no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, né? E isto não causou espécie, como se falava antigamente, né? Não causou espécie na plateia, né? Então, eu quero dividir isso com vocês porque acredito que é uma das funções da gente estar aqui hoje, né? Para unir o prazer de estar junto, tomar café, estar nesse belo lugar, né? E conversar sobre coisas que nos tocam no nosso cotidiano. Então, eu acho que tudo isso pode ser enquadrado dentro de um tratamento antigo de novos fenômenos. Mais fácil é comparar isso, como já o fiz, quando surgem novas doenças, como, por exemplo, uma pessoa morre com um problema de pâncreas, ok, eu cuidei do pâncreas, tentei, mas infelizmente a pessoa morreu, outra morreu do estômago, outra do coração, outra do cérebro, mas a um certo momento aquelas pessoas que cuidam dessas pessoas que acabaram de morrer, se dão conta que todas aquelas pessoas morreram, tinham junto com o problema do pâncreas, do coração, do estômago, do cérebro, tinham uma queda no seu sistema imunológico. E as pessoas começam a pensar, que engraçado. Então, há uma nova síndrome de imunodeficiência, mas não tinha, portanto, ela é nova, ela é adquirida. Então, vou nomear de síndrome de imunodeficiência adquirida. E vou tentar ver como é que isso é adquirida, onde é que foi adquirida. Faço pesquisas e chega-se a um vírus na África. Eu nomeio então essa síndrome, eu tenho um novo nome para esse fenômeno, AIDS. Eu tenho uma causa, um vírus, que infelizmente já propagado pelo mundo. Eu tenho um tratamento cada vez melhor. Eu não tenho ainda vacina, né? Mas estou em busca de. Se ficássemos curando do pâncreas, ou do cérebro, ou do coração, nós estaríamos com uma epidemia muito mais grave, né? Quer dizer, quanto mais cedo nós gerarmos novas categorias para pensar essa civilização, mais rapidamente nós podemos abandonar os velhos trapos do mundo industrial, né? E buscar essas novas categorias
Tal qual faz uma pessoa que um dia disse, mas não é nem pâncreas, nem coração, nem estômago, é uma nova síndrome de imunodeficiência adquirida. Estamos ou não frente a uma nova mobilização social? Até pouco tempo atrás, os cientistas das humanidades, diria que se dividiam. Globalização é uma moda ou é um fato? Até pouco tempo atrás perguntava. Acredito que progressivamente a globalização não é mais visto como uma moda, é visto como um fato. Um fato de alteração da relação social. Um fato de alteração da maneira que as pessoas se posicionam, da maneira que as pessoas nascem, falam, amam, conversam, estudam, casam, têm filhos, se aposentam, morrem. É um fato que alterará toda a visão de mundo e a visão da vida das pessoas e dos seus laços. Não é um pequeno fato, é uma revolução. É uma revolução tão importante quanto foi a Revolução de Copérnico. Tão importante quando, de repente, o nosso eixo deixa de ser Terra no centro do universo e passamos a ter um eixo heliocêntrico e o Sol no centro do universo. É sobre isso que a gente está falando aqui hoje, sobre esse novo tempo. O eixo da identidade na era industrial era um eixo vertical. As pessoas se identificavam por um padrão vertical, ou seja, superior a elas, né? O mundo industrial era vertical e como a figura mais familiar que representa o padrão da verticalidade era o pai, nós podemos dizer que o mundo industrial era pai orientado, se orientava pelo pai, seja na família, representado pelo direito paterno, seja na empresa, representado pela figura da presidência, e aonde você queria ficar muito tempo numa empresa, desde office boy até chegar à diretoria, 20 anos, 25 anos, funcionário ideal, nunca teve nenhuma falha, nunca se atrasou no serviço, sempre saiu depois da hora, numa inércia absoluta, né? Seria visto aos olhos de hoje. Aquilo que era valor há pouquíssimo tempo atrás, hoje em dia é um desvalor, né? Hoje em dia se falaria desse funcionário que falta de ambição, que falta de criatividade, que passividade frente às normas, né? Como você é bonzinho. Pois é tudo, né? Quer dizer, a empresa era pai orientada, o país era pai orientado. Bom, os exemplos, eu estou dando alguns, são inúmeros, né, para dizer que nós não temos mais padrões únicos de comportamento nem dentro da família, nem dentro da empresa, nem dentro do país. Fato que nos leva a uma sensação de desvario, a uma sensação de estou perdido, a uma sensação de não sei o que eu estou fazendo, a uma necessidade de gerar discussões sobre novas categorias para enfrentar esse momento, há uma sensação de desbussolamento. Então acho necessário que a gente veja que nós não estamos mais numa época pai orientada, nós não estamos mais numa época do Édipo. Essa estrutura edípica foi o mais brilhante software do século passado, né? Nós tivemos um Bill Gates maravilhoso, chamado Sigmund Freud, que nos disse como é que a gente tinha que se juntar com o mundo, né? Imaginemos o mundo, imaginemos uma pessoa, e essa pessoa está longe do mundo. Ela se descobre, como todos nós já nos descobrimos num belo momento, né? Ela se descobre perdido. O que eu estou fazendo, né, aqui, né? Como é que eu vou criar uma ponte entre eu e o mundo?
O que nos faz muitas vezes uma inveja profunda dos animais, né? Que eles sempre sabem o que eles têm que fazer, né? Então, o homem, ele não está numa relação completa com o mundo, ele está numa relação incompleta. E ele precisa, de alguma forma, encontrar uma maneira de acessar, para usar então a nossa metáfora de computador, acessar esse hardware, acessar esse mundo. Imaginemos que ele precisa de um barquinho para ir para esse mundo, portanto, ele precisa ir daqui até o mundo, ele precisa negociar com o barqueiro. E vamos então imaginar que ele chega lá e diz: olha, eu estou querendo ir até o mundo, você me leva, porque eu estou meio longe, para fazer, leva. Mas, que isso? São minhas malas. Quanto tempo você vai ficar lá? Um fim de semana. Pô, meu, tem 3 malas aí, né? Eu pago o excesso de peso. Não, meu barco não tem esse excesso de peso, não. Meu barco é coisa séria. É um barqueiro meio obsessivo, assim. Então, meu barco é coisa séria. Você leva uma escova de dente que tá legal, né? Não vai, não vai. Enfim, em resumo, se ele quer ir, ele tem que negociar, ele tem que fazer uma relação de compromisso com esse barqueiro. E aqueles que fazem uma relação de compromisso com o barqueiro, e que finalmente por isso conseguem acessar esse mundo, são os neuróticos, né? O neurótico é aquele que tem uma relação de compromisso. Aí chega o outro lá, né? Mais esperto. Aí chega lá no barco, né? O barco está ancorado, o barqueiro está ali e tal, esperando o freguês. Ele olha para um lado, não tem nada. Olha para um outro lado, também não tem nada. Olha assim para trás, também não tem nada. Vai para cima assim, pum, né? Dá uma paulada no barqueiro, né? Depois afunda o barqueiro, né? O barqueiro, né? Desaparece. Ele rapidamente se mexe no barco, põe a roupa do barqueiro, né? E vai remando. Esse cara matou o pai e fez uma versão paralela a ele fez uma perversão. Esse cara é o perverso, né? Ele não faz compromisso, ele toma dessa maneira aquilo que ele quer. Alguns políticos, difícil de vocês lembrarem, né? Mas alguns, né? Que gostam de se candidatar, tem uma certa tendência, né? A excluir barqueiro. Bom. E tem um terceiro tipo. Que chega lá e o barqueiro saiu. O barqueiro está de férias. O barqueiro está em greve. A mulher do barqueiro está grávida, está parindo, né? O barqueiro aquele dia não quis trabalhar. O barqueiro está dormindo. Enfim, tudo que vocês quiserem. O fato é que ele fica sempre nessa margem e não consegue se lidar com o mundo. Ele tenta de diversas maneiras, mas todas as maneiras são ruins para ele. Esse é o psicótico. E dessa maneira tão elementar, né? O senhor Sigmund Freud nos deu esse software fantástico chamado Complexo de Édipo. Pai orientado, é claro que o barqueiro está representando o pai, que o mundo está representando a mãe, e que a pessoa somos nós mesmos, né? E que, se eu quiser chegar nisso, que eu ponho como meu objetivo de satisfação maior, eu tenho que fazê-lo em nome do Pai, né? Inclusive, princípios da maior religião do mundo ocidental, né? Eu tenho que fazer a partir de um determinado padrão. E Freud, então, estrutura o complexo de Édipo dessa maneira e estrutura as formas psíquicas de relação, como a neurose, que é uma formação de compromisso, a perversão, que é uma recusa a essa posição paterna, e a psicose, que é o desconhecimento do pai e ficar excluído do mundo, ou excluído da mãe, ou excluído da civilização, ou excluído do discurso.
maneiras mais e menos técnicas para me referir a essa estrutura que orientou o mundo, o final do mundo industrial. Essa estrutura não é mais suficiente. Se nós saímos de um mundo pai orientado, se a globalização quebra a verticalidade das identidades, o software complexo de Édipo não serve mais para orientar. Nesse software complexo de Édipo, a nossa felicidade seria dada quanto mais eu soubesse, porque o pai é o elemento do saber, quanto mais eu soubesse, maior acesso eu teria à minha satisfação. Era o saber, era uma sociedade iluminista, era o saber colocado no ápice. Essa nova sociedade sabe que a conclusão é dada no limite do saber. E como a conclusão ultrapassa a possibilidade de saber, ela não é garantida no saber. E como ela não é garantida no saber, toda conclusão é arriscada. E como toda conclusão é arriscada, nós temos um novo fenômeno no mundo atual, que é o medo brutal da decisão. Quando nós falamos, por exemplo, de estresse, as pessoas estão dizendo nesse momento, agora vamos ter uma epidemia de estresse. Né? Ok. Né? Por que estresse? Não, porque esse mundo moderno tem tantas opções. Você abre a internet, você recebe 80 e-mails por dia. Depois você tem todos os tipos de shows, de coisas fantásticas a ver, ou fora da internet, ou através da internet, ou na internet. E aí você pode também viajar com muita facilidade, você pode encontrar pessoas na vida real, no mundo virtual, e evidentemente você fica abarrotado disso tudo, você fica com estresse. Você só fica com estresse se você não souber optar. Falta tem um probleminha anterior. O problema não é a grande oferta. O problema é as pessoas quererem aproveitar toda a oferta. Há, nesse momento, uma crise de opção. Há, nesse momento, um pânico da decisão, porque toda decisão é arriscada. Toda decisão pode fazer com que a pessoa tenha dois problemas. Um, escolher errado. E dois, ter perdido a oportunidade de obter aquilo que apareceu na frente dela. É interessante a gente falar que se a globalização tem problemas, a globalização também tem soluções. E as soluções nós não vamos inventá-las. Eu acho que o objetivo desses cafés filosóficos não é inventar soluções, seria de uma pretensão brutal. Mas talvez captar as soluções que já estão aí. E essas soluções mais facilmente são capturáveis naqueles que são menos covardes para enfrentar esse momento. Acho que naqueles que são menos covardes, porque não estão na inércia da tradição e porque também são passageiros de um novo mundo. São os moços que eu não os veria como uma juventude rebelde, mas como uma juventude mutante, moços de um novo tempo. Moços que conseguem, nós que gostávamos tanto da nossa bossa nova, do showzinho pequenininho, intimista, Nara Leão, um banquinho, um violão, João Gilberto, né? Chico, Baden Powell, Vinícius, nós gostávamos disso tudo. E de repente vem esta zorra de música eletrônica, esse bate-está.
fraca, insuportável, né? Estou vendo aqui gente fazendo Só que esta zorra de música eletrônica consegue juntar 1 milhão de pessoas nas ruas. E se o nosso problema é saber como é que a gente pode juntar o desvario de uma nova época, é interessante a gente se perguntar qual é a isca que tem essa música eletrônica. O que ela tem que é capaz de juntar 1 milhão de moços nas ruas? A música eletrônica é capaz de gerar um monólogo articulado. Na época da quebra das identidades, é também uma época da quebra dos laços sociais dialogáveis. Cada vez mais as pessoas estão juntas porque elas querem, não porque elas explicam porque querem. Já era meio difícil você explicar por que você está com alguém. Agora é completamente impossível. Então, se alguém olhar para o lado e se perguntar assim, mas por que eu estou com você? Né? Não faz essa pergunta. Porque se responder, vai acabar esse café em mesa separada. Nenhum laço amoroso resiste a uma explicação, né? Quer dizer, é muito melhor dizer, eu estou com você porque eu quero, e não me pergunta, ponto, acabou, né? E quando, por exemplo, uma mulher diz com tanta frequência, eu devo ser louca para poder gostar de você, ela tem toda a razão. O Descartes se questionava, Descartes propôs uma solução, e a solução nos é tão nossa conhecida, eu sou aquilo que eu penso. E se eu penso, logo, eu existo. O problema é que nós estamos no excesso do pensamento. E a nossa reunião fala sobre esse excesso. Eu penso e eu não existo. E eu sou onde eu não penso. E eu estou no avesso, como diria o Veloso, eu estou no avesso do Descartes, né? Para a pessoa mudar a sua vida, ela tem que sair do trágico da vida. Aí merece uma explicação. Nós temos uma tendência ao trágico. O trágico é uma história que tem, desde o início, um fim determinado. Faça o que faça, o herói trágico vai morrer. Não? Pode fazer o que quiser, ele não mudará o final da sua história, porque o final da sua história está marcado desde o seu nascimento. Uma tragédia é uma história de alguém que não consegue mudar o fluxo da sua história. E vocês podem perguntar, mas por que diabos então? Por que diabo nós vamos gostar de sermos personagens de uma tragédia? Porque uma história que não muda é uma história garantida. E entre uma tragédia certa e um drama incerto, muitos preferem uma tragédia certa. A maioria prefere uma tragédia certa. Muita gente diz, eu não sei o que eu tenho, vai no médico e diz, bom, o que você tem é um pequeno câncer. Ah, que bom, doutor, puxa, agora eu sei. Da mesma forma que, eu não vou desenvolver, mas eu acho que eu me referi, a gente sempre desconfia quando alguém elogia alguém, né? A gente desconfia de quem elogiou, meio puxar saco esse cara assim. E a gente elogia do elogiado. Ele não merece tanto aqueles elogios. E a gente sempre dá razão a quem insulta alguém. Aquele que insulta é visto como um cara corajoso. Porra, hein, meu? Legal, você teve peito mesmo de dizer essas verdades. Estava na hora dele ouvir essas coisas. Meu irmão, você é bacana, né? Quer dizer, o que insulta é bacana,
E o pior, que o insultado reage do lugar do ofendido, portanto, ele reage dizendo que o insulto é certo, né? O insultado confirma o insulto. E normalmente o elogiado não confirma o elogio. Não, que isso, puxa, eu não, são seus bons olhos, né? O elogiado não confirma o elogio, o insultado confirma o insulto. Nós temos uma tendência a tragicizar, se isso existe no vernáculo, né? E nós temos pânico de pôr um elemento de incerteza na vida. Porém, é interessante a gente ver o que acontece quando nós não colocamos esse elemento. Mas imaginemos o seguinte, que nessa passagem da industrialização para a globalização, nós estamos vivendo um momento especial, bastante especial, da singularidade. Insisto com vocês sobre a diferença entre particularidade e singularidade. As pessoas têm particularidades quando elas têm traços que pertencem a um todo. Fulano é da família Silva, mas ele tem uma particularidade que o faz se distinguir dos seus irmãos. É uma frase que fala da particularidade. Singularidade é quando é um traço em alguém que não tem família nenhuma, que não tem nenhuma referência de inclusão. Quando você perde os padrões, a vivência ou a sensação de singularidade aumenta na população. Cada pessoa se defronta mais com a sua singularidade. E toda singularidade é indesculpável para o grupo. Todas as vezes que uma pessoa perde as conexões com as suas identificações, ela se sente numa montanha-russa. Nós nos queixamos da carga das identidades ou das identificações, mas nós nos apavoramos ao soltá-las. Por isso que Freud dizia que o neurótico adora o seu sintoma, né? E que vai fazer uma análise para tudo menos para se tratar, né? Quer dizer, no sentido de que é bom eu manter o meu sintoma, o amor do sintoma, porque quando eu tiro o sintoma eu não sei mais quem eu sou, né? O sintoma dá identidade para uma pessoa, a tal ponto que muitas vezes nós damos um apelido para alguém a partir do seu sintoma. Quer dizer, pensar que na globalização, muitas pessoas acham que necessariamente nós estamos indo para um mundo individualizado e solitário. É um dos caminhos, é o pior. Mas existe um outro caminho, que é o caminho da parceria das singularidades. E nós vemos nesse momento, esse momento que foi tão temido, que a globalização, ao romper com os grupos da era industrial, fosse uma época hedonista dos indivíduos, nós vemos, contrariamente às expectativas, vemos o aumento grande de pessoas se dedicando a uma participação social benevolente. Lacan se refere, quando uma pessoa faz uma análise e quando ultrapassa as suas identificações, a um belo momento ele consegue ver a sua vida, toda ela escrita. E nesse momento, a pessoa sai da questão de estar no mundo 1, ou no mundo 2, ou no mundo 3, ela não está em mundo nenhum. Ela está completamente no momento singular, aonde ela vê à distância o mundo e ela percebe que o mundo é uma coisa que a gente interpreta. Ou seja, que é necessário que o mundo é aquilo que eu interpreto. Que a minha interpretação é fundamental na criação do mundo. Portanto, que eu tenho uma responsabilidade inerente àquilo que me ocorre. Porque aquilo que me ocorre é dependendo dessa interpretação. Termino com 3 pontos. Ponto 1, que havia uma expectativa nessa mudança de era
disse que nós iríamos entrar numa grande bagunça, numa grande promiscuidade sexual, por exemplo. Os índices não verificam isso. O que sim nós entramos é numa certa angústia de aonde está a organização dessa coisa. Como se eu dissesse assim, a cidade está tranquila porque a polícia está na rua. Eu tirei a polícia da rua e a cidade está tranquila. Logo, né, por que a cidade está tranquila? Quer dizer, existe uma dúvida de por que o mundo não virou uma grande fusarca. Então, se ele não virou, não era porque ele estava sendo organizado como eu pensava que ele estivesse. Eu chamaria com Lipovetsky esse momento de uma passagem da ética do dever para uma ética do desejo, aonde existe um novo tipo de responsabilidade social que não é uma responsabilidade a partir de um padrão de comportamento, mas é uma responsabilidade sem padrão. É uma responsabilidade que as pessoas têm que exercer no sentido, como eu falava antes, eu estou com você porque eu quero estar com você e não porque eu devo estar com você, porque eu não devo mais estar com ninguém, mas se eu estou com alguém é porque eu quero estar e, portanto, não tem nenhuma desculpa que eu esteja com você. Segundo aspecto, que nós estamos numa encruzilhada entre, sim, o perigo de uma individualidade narcísica crescente, mas responde a ela uma singularidade participativa crescente. E essa singularidade poderá tanto melhor se desenvolver, quanto menos nós buscarmos as velhas soluções, e quanto mais nós tivermos a possibilidade de o exercício de dois aspectos, que é o meu terceiro e último ponto, que um é de detectar a singularidade e dois, de fazê-la passar no mundo. Insisto, eu não tenho padrões, portanto aquilo que eu acho legal, mas as outras pessoas não acham legal. Né? Então eu tenho dois problemas. Um é saber o que eu acho legal, porque quando não tem padrão eu não sei mais o que é legal. Eu vou num restaurante e pergunto de cara para o médico, o que é bom comer aqui? O legal no Brasil é que o médico sempre acha que sabe o que a gente acha que é legal. O médico brasileiro diz, é bom, eu acho que você está com cara de quem quer um picadinho, uma bananinha, com feijãozinho, depois uma farofinha de ovo por cima e um pouquinho de alho assim, ligeiramente dourado, né? Quer dizer, então, esse é o método brasileiro. O método francês é, e o que é bom comer aqui? Je sais pas, hein? Não sei, como é que eu vou saber o que é bom? Estou conhecendo agora, eu não sei. Porque aquilo que é bom para mim pode não ser bom para o senhor. Eu sei, mas sabe o que? Eu estou chegando aqui na França aqui dizem que a gente come bem. O que é que se come bem no seu restaurante? Tudo aqui se come bem, meu senhor, tudo aqui se come bem. Afinal de contas, você acha que a coisa que a gente come bem, come mal? Nós nunca tivemos nenhuma queixa. Olha, daria para eu comer assim rapidinho? Olha, isso aqui é um restaurante, fast food é em frente. Né? Isso eu ouvi. Isso realmente eu ouvi, né? Eu fiz a cretinice de entrar no restaurante em Paris, né? E dizer, olha, eu estou morrendo de pressa, daria para almoçar rapidinho? Aqui nós somos um restaurante, on fait ici restaurant, aqui nós somos um restaurante, fast food é lá, McDonald's. Uma maneira simpática de ser, né? de receber. Bom, nós temos isso, né? Quer dizer, o nosso metro é assim, o chofer de táxi é assim, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é aquele, né? Está tudo congestionado, que é o melhor, que se a gente fosse pelo outro, só não chegava. Quer dizer, eu entro numa loja, né? Essa camisa vai ficar ótima, aí você pega outra cor, essa melhor ainda. É que eu não tinha visto, né? Mas, olha, pensando bem, bom... Nós temos essa cordialidade, né, que a gente preza tanto brasileira, que a gente ama tanto ser brasileiro, que a gente tem tanta dificuldade de ser qualquer outra coisa a não ser brasileiro, mas que, por outro lado, o Sérgio Barcos de Holanda, no seu livro Raiz do Brasil, onde ele fala sobre a cordialidade, ele utiliza uma frase de Nietzsche para dizer que a cordialidade nossa tem como base
um pânico de se deparar com a gente mesmo. É uma frase de Nietzsche. Vosso mau amor de vós mesmos vos faz ser tão cordial. Né? Que Sérgio Vargas de Holanda e Raiz do Brasil traz para descrever o nosso caráter que a gente adora tanto, que é o caráter cordial brasileiro contra a polidez francesa, por exemplo. E a gente pode prosseguir, né, de que existem dois trabalhos. O trabalho da singularidade, que é um trabalho de ousadia, de invenção, e o trabalho de fazer passar isso no mundo, que é da sustentação e de testemunho dessa singularidade, né? E convencimento dela de que o mundo também possa ser visto por essa sua singularidade. Eu acredito que esses sejam dois aspectos de um novo pacto social e duas formas de trabalhar o excesso na globalização. Obrigado.